Olá pessoal, vamos ver mais uma dica bem legal nessa série de vídeos aqui no canal. Eu preparei para vocês hoje uma dica que trabalha com triângulo retângulo de 30, 60 e 90. Então eu vou mostrar para vocês um macete para a gente poder resolver problemas de uma maneira mais simples. Eu vou resolver duas questões da IPK, então eu vou apresentar para vocês uma das questões, depois eu passo a dica e depois a gente resolve. Se o triângulo ABC da figura abaixo é equilátero e de lado A, então a medida QM em função de A e X vale quanto? Observem que QM é essa medida que está aqui embaixo. Essa que eu estou marcando aqui, ó, QM. E observem que aqui a gente tem triângulos, retângulos, ó. Triângulo retângulo de 30 graus, 90 graus, e aqui é do triângulo equilátero, 60 graus. Aqui a gente tem outro triângulo retângulo, ó, 90, 30, e aqui também 60 graus do triângulo equilátero. E aqui nós temos 30 graus, 90 graus e aqui 60 graus de novo do triângulo equilátero. Formando aí três triângulos retângulos com ângulos de 30 e 60 graus. Vamos então observar como trabalhar com ele. Aqui eu separei para vocês um triângulo retângulo e vamos colocar nele o ângulo de 60 graus aqui e o ângulo de 30 graus. De onde surge esse triângulo retângulo de 30, 60 e 90? Vocês devem lembrar do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, quando a gente baixa a altura relativa a um dos lados dele, aquela altura divide o lado na metade. Então, olhando aqui, a gente está vendo a metade de um triângulo equilátero. A hipotenusa que vocês veem aqui, ela é o lado do triângulo equilátero. Lado do triângulo. O 30 graus, ele observa a metade desse lado. Metade do lado do triângulo equilátero. E o 60 graus, ele vê a altura do triângulo equilátero. Então, nós sabemos que o lado de um triângulo equilátero, se a gente chamar ele de L, aqui vai ser a metade do L. Então, aqui vai ser o L sobre 2. E a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. Vamos perceber de uma maneira mais simples. Como? Assim, ó, que é a maneira que nós vamos usar nos problemas. Se aqui tem um ângulo de 60 graus e aqui tem um ângulo de 30 graus, então fiquem atentos ao seguinte. O ângulo de 30 graus, ele vê o cateto. Chamem esse cateto de A, de B, de C, de X, de uma letrinha qualquer. O ângulo de 90 graus, ele vai ver a hipotenusa. E a hipotenusa é o dobro desse cateto. Então, aqui nós vamos colocar 2A. E o 60 graus, ele está vendo esse cateto A junto da raiz de 3. Então, vai ficar a raiz de 3. E essa é a ideia que nós temos que guardar. 30 graus, ele observa um segmento A. 90 graus, observa a hipotenusa 2A. E 60 graus, observa a altura A raiz de 3. Tudo em função do A, que está oposto ao ângulo de 30 graus. Vamos verificar se isso é uma verdade. 2A é a hipotenusa, então vamos colocar 2A ao quadrado. Isso é igual a A, que é o cateto, ao quadrado, mais quadrado de A raiz de 3. Nós vamos ter, então, 4A ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 3A ao quadrado. Então, 4A ao quadrado é igual a 4A ao quadrado, que é uma verdade. Então, pessoal, guardem bem isso. 30 graus observa uma medida. A hipotenusa observa o dobro daquela medida. E no 60 graus observa aquela medida que o 30 vê, raiz de 3. Uma outra ideia que é bem importante é, se a hipotenusa vale 2A, nesse triângulo de 30 e 60, quem está na frente do 30 é a metade do 2A, logo é A. Então, vamos passar agora para a solução do problema. Esse triângulo ABC, ele falou que é um triângulo equilátero, está aqui no problema. E tem lado A. Então, esse lado aqui, ó, é A. Todos os lados do triângulo equilátero são idênticos, iguais a A. Então, qual é a medida de QM? QM é esse segmento aqui, ó. Observem que QM mais AQ, ele é igual a X. Como a gente quer descobrir o valor de QM, vamos isolar o QM. Então, deixando ele aqui, QM é igual a X menos
AQ. Se a gente conseguir descobrir quem é o AQ, a medida, né, de A até Q, a gente descobre a medida de Q até M, que é o que ele quer. Então, vamos lá. Para começar aqui, vamos observar que esses ângulos do triângulo equilátero são ângulos de 60 graus. Aqui é 60, aqui é 60 e aqui também é 60 graus. Então, nós vamos ter 3 triângulos daquele tipo que eu mostrei para vocês agora. 3 triângulos com ângulos de 90, 30 e 60. Então, vamos lá. Esse primeiro triângulo aqui, o MB, que é essa medida, é fácil de encontrar em função de A e X. MB é a medida A, que é o comprimento do lado do triângulo equilátero, menos X. Então, aqui vai ficar A menos X. Observe que esse A menos X é oposto ao ângulo de 90. Ora, então o ângulo de 30 graus, ele está vendo a metade disso. A menos X dividido por 2. Agora vamos procurar quem é CN. Podemos pensar assim, CN mais NB é igual ao lado do triângulo equilátero. Porém, CN mais NB, NB é A menos X, dividido por 2, é igual a A. Observem que CN é igual a menos X, dividido por 2. Ora, CN é igual, 2 vezes A vai dar 2A, esse negativo troca o sinal dos dois números aqui em cima, então vai ficar menos A mais X, dividido por 2. Então, CN é igual a A mais X, dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui, para esse segmento, A mais X, dividido por 2. Observem agora que A mais X dividido por 2 é hipotenusa do triângulo CPN. Se é hipotenusa, e esse triângulo CPN tem um ângulo de 30 e 60, então vamos lá. 90 está vendo A mais X sobre 2. 30 graus tem que estar vendo a metade disso. Então, a metade de A mais X dividido por 2. Ora, a metade é, na verdade, vou colocar aqui, ó, A mais X dividido por 4. Ora, então, quem é AP? AP mais PC é igual ao lado do triângulo equilátero. Queremos AP. Isso é igual a A menos PC. Porém, PC é A mais X dividido por 4. A mais X dividido por 4. Então, AP é igual a 4A. Esse negativo troca o sinal desses dois camaradinhos aqui, vai ficar menos A menos X dividido por 4. E AP, então, é igual a 4A menos A vai dar 3A menos X dividido por 4. Então, esse segmento aqui, AP, vale 3A menos X dividido por 4. Agora, observem que o triângulo PAQ, ele é retângulo de ângulos 30 e 60 graus. E 90 graus está vendo 3A menos X sobre 4. Ora, se 90 graus vê esse segmento, 30 graus vê a metade desse segmento. Então, nós vamos ter aqui, ó, metade de 3A menos X sobre 4. Então, esse segmento aqui, AQ, ele é igual a 3A menos X dividido por 8. Observe que esse segmento é o que faltava para a gente terminar a questão. Porque se a gente tiver o segmento AQ, a gente vai ter o segmento QM. Então, vai ficar assim. QM é igual a X menos AQ, que é igual a 3A menos X dividido por 8. Então, QM é igual a 8X menos, troca o sinal aqui de cima dos dois, menos 3A mais X dividido por 8. Isso aqui é igual a QM, igual a 8X mais X, vai dar 9X, menos 3A dividido por 8. Então, está aqui a solução
9x menos 3a sobre 8 é a letra D. Pessoal, qual é o detalhe dessa questão? É mostrar para vocês que a gente resolveu toda a questão sem usar trigonometria, apenas o macete que eu dei há pouco. Vamos resolver uma outra questão também da EPICAR. Então a questão é assim: em relação à figura abaixo, tem-se que CAD é o ângulo de 30 graus. CAD é o ângulo de 30. Está aqui ele, 30 graus aqui, ó. AC vale 2. AC é a medida aqui embaixo, ó, 2 centímetros. E BC vale 4. BC é essa distância aqui, ó. 4 centímetros. Se AC é perpendicular a CB, AC é perpendicular a CB. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. E AD é perpendicular a DB, AD é perpendicular a DB. Aqui também é 90 graus. Então, BD vale quanto? BD é esse segmento que eu vou chamar de X aqui, ó. Pessoal, agora observem o seguinte. Aqui nós temos o triângulo ACD. Ele tem um ângulo de 30 graus e um de 90. Então, esse aqui só pode ser um ângulo de 60 graus. Ora, se esse ângulo aqui é de 60, esse outro aqui, ó, que eu estou marcando, ele é oposto pelo vértice. Então, ele também é um ângulo de 60 graus. Então, observe que o triângulo BD e esse pontinho aqui, que eu vou chamar de P, o triângulo BDP, ele é um triângulo retângulo com ângulo de 60 e lá em cima só pode ser um ângulo de 30 graus. Então, aqui em cima é 30 graus. Então, nesse problema, nós temos duas situações utilizando aquele triângulo de ângulos de 30 e 60 graus. Então, vamos pensar assim. Como a gente quer achar o x, e o x está na frente do ângulo de 60 graus, observe que na frente do ângulo de 90 graus está o segmento BP, que eu chamei aqui de P, né? Então, o segmento BP está na frente do ângulo de 90 graus. Então, vamos pensar assim. Vamos chamar CP aqui de A. Esse segmento aqui, vamos chamar ele de A. Observe que esse segmento aqui de cima, esse PB, ele vai ser 4 menos A. 4 menos A. 90 graus, ele está vendo 4 menos A, que é a hipotenusa. 30 graus, está vendo esse segmento aqui, ó, que é a metade de 4 menos A. Então, vai ficar 4 menos A dividido por 2. E x está na frente do ângulo 60 graus. Então, x, que é o que a gente quer, é 4 menos A sobre 2, que multiplica a raiz de 3. Então, o x que a gente quer é 4 menos A sobre 2 vezes raiz de 3. Agora, observem que esse A, aqui embaixo, ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, 60 graus, ele está vendo esse A raiz de 3. Então, a gente tem que o A raiz de 3, ele é igual a 2. Observe que esse A raiz de 3 está aqui. É só a gente desenvolver. X é igual a 4 sobre 2 menos A sobre 2, que multiplica raiz de 3. Então, nós vamos ter aqui 4 dividido por 2, 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Menos A sobre 2 vezes raiz de 3. Observe que aqui está A raiz de 3. Então, nós vamos pegar o valor 2 e colocar aqui. Então, x é igual a 2 raiz de 3 menos 2 sobre 2. X é igual a 2 raiz de 3 menos 1. Como a unidade é centímetros, então nós vamos ter aqui 2 raiz de 3 menos 1 centímetros. Nós observamos que essa resposta está na C. Pessoal, então é isso. Fica aqui essa dica, tá? Evitem usar trigonometria no triângulo retângulo de 30 e 60 graus. Observem o macete. Pensem sempre que na frente do ângulo de 30 graus tem um cateto que vocês vão chamar por uma letra qualquer. No caso aqui, eu estou chamando normalmente de A. O ângulo de 90 graus vai ver a hipotenusa, que é o dobro do A, vai ficar 2A. E o 60 graus, então, vai ver o que o 30 está vendo, que é o A, vezes a raiz de 3.
Então é isso, pessoal. Todo domingo uma nova dica aqui para vocês. Sempre foi assim, não se esqueçam. Tchau!